Seja muito bem-vindo ao VilaCast, o podcast da Vila Estúdio, onde falamos de temas relevantes e trazemos convidados que fazem a diferença na sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto essencial no mundo atual: a importância da saúde mental e da inteligência emocional no século XXI. Nossa convidada tem uma trajetória inspiradora. Ela é psicóloga, pastora e já esteve envolvida na política, sendo candidata a vice-prefeita no último pleito eleitoral aqui em Pitangui. Com sua experiência, ela traz uma visão ampla sobre o equilíbrio entre emoções, fé e tomada de decisão. E é com muito prazer que recebemos hoje a pastora Germânia. Seja muito bem-vinda. Germânia Miriam, não é isso? Exatamente. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando, desse podcast. É um prazer, uma alegria estar aqui falando de um assunto tão importante que eu creio que vai poder ajudar também muitas pessoas. Eu acredito sim que, como eu já disse aqui, somando toda essa sua trajetória, isso vai deixar esse podcast ainda mais quente aí, muito atrativo para quem está nos assistindo. Pois bem, os meses do ano têm ganhado temas com cores que apontam para a necessidade do cuidado com a saúde, como o Outubro Rosa ou o Novembro Azul. O Janeiro Branco é uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional. A campanha foi criada em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abram. A cor branca representa um quadro ou uma página em branco, simbolizando um novo começo. O objetivo dessa campanha é estimular a busca por cuidados especializados e, principalmente, alertar para a prevenção de doenças como ansiedade, depressão, pânico e transtornos originados pelo estresse. E é sobre isso que eu vou conversar aqui com a psicóloga e pastora. Pois bem, pastora Germana, ou psicóloga, vou chamar de senhora, pode ser? Pode, fique à vontade. No momento nós estamos vivendo pós-pandemia, nós sabemos que o século XXI é rodeado de tecnologias, avanços. Nos aproximamos mais das pessoas por meio das plataformas digitais, mas parece que as pessoas estão vivendo cada dia mais isoladas e cada dia mais doentes. Tendo como pontapé inicial todo esse cenário que nós estamos vivendo e vivenciando, como a senhora descreve esse cenário hoje? Porque parece que cada dia que passa as pessoas estão precisando mais de remédios para ansiedade, para depressão. Eu não sei se é porque agora nós estamos tendo mais ciência dessas coisas e sempre existiu, Sim. ou porque realmente essa mudança drástica, repentina e assim, em um espaço muito curto de tempo, realmente tem criado isso. Como é que a gente interpreta essa questão, pastora e psicóloga? Pastor Flávio Isaías, na verdade, logo quando veio a pandemia, você citou aqui a pandemia muito bem, e a pandemia ela trouxe consequências, além das inúmeras mortes, que nós tivemos, eu vejo também que ela trouxe uma consequência emocional. Trouxe. Até os dias de hoje isso é real. Na época, eu me lembro que uma das minhas preocupações, e eu cheguei a conversar isso com alguns colegas, como que vai ser, como será depois que tudo isso passar? Porque de um dia para o outro, a vida das pessoas ela mudou totalmente. Aquela agitação toda, aquela correria toda, eu falo por mim mesma, eu estava assim, numa vida muito acelerada e de repente parou tudo. Parou tudo, não sabíamos como seria, o que ia acontecer, se era real ou não. Eu confesso, eu me considero uma pessoa tranquila, mas eu confesso que eu fui ao supermercado e estoquei arroz, feijão, eu tive medo também, porque Entendo. as notícias, e as informações chegavam de forma muito rápida e tudo isso causou uma insegurança diante da vida, diante do mundo, e a situação era uma situação muito difícil para aquele momento, E eu percebia
percebi, eu tinha essa noção. Eu pensava assim, meu Deus, como que vai ser depois para a gente se recompor, para a gente voltar, né? E aos poucos as coisas foram voltando ao normal e hoje, graças a Deus, né, ainda existe, a Covid existe ainda, em pessoas, né, mas o número de mortes e aquele processo todo, graças a Deus, já passou. Mas, enfim, o cenário hoje do mundo, ao meu ver, a minha opinião, né, como se diz com os meus óculos, eu vejo assim, realmente, a tecnologia, ela é de suma importância. Nós estamos aqui hoje, né, usando a tecnologia. Mas eu acredito que o equilíbrio, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer, principalmente com as nossas crianças. Entendi. Flávio Isaías, tem como hoje a gente falar assim, eu não vou dar celular para o meu filho, eu não vou dar celular para o meu adolescente, eu não vou deixar ter Instagram? Eu estou tirando ele, né, do que é comum da geração dele. Estou querendo pegar o meu filho e colocar ele numa redoma de Seria, vida. talvez, muito radical uma decisão Muito como radical, essa. uma decisão como essa. Né? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 13. As 2 têm celular. Mas as 2 têm limite também de tempo para usar o celular. Então, na casa da Germânia, não tem celular na mesa na hora da refeição, Não. tem horário para dormir. Até parece que existem pesquisas que dizem que para que o cérebro possa descansar, o celular ou o contato com o celular tem que ser horas antes de dormir. Pelo menos 2 horas antes. Olha para você ver, e quase ninguém pratica Quase isso, ninguém né? pratica isso. O que as pessoas fazem? Vão para a cama e ficam lá mexendo no celular, na tela, até o sono vir. Isso atrapalha muito o sono, atrapalha muito a nossa saúde emocional. Nós vamos dormir ali, né, sendo ativado pelas informações, o excesso de informações, o excesso de cores, a tela, as luzes, e aí nós vamos dormir muito acelerado. E aí é muito comum na nossa geração a gente lidar e ouvir pessoas falando coisas que as gerações passadas quase não tinha. Tinha, mas era muito restrito o número de insônia, de pessoas que mente acelerada, pensamento acelerado. Por exemplo, eu não me lembro da minha mãe falar que tinha pensamento acelerado, insônia, meu pai, meus avós, porque tinha toda uma disciplina. As pessoas dormiam mais cedo e acordava-se mais cedo. Interessante a senhora falando sobre isso, que chega a ser até engraçado. Mas já aconteceu comigo de, às vezes, estar deitado, assistindo uma série ou um vídeo engraçado, e, às vezes, deixar o celular cair no rosto, o sono veio, aquela coisa toda. O quanto que a gente é mal acostumado nesse sentido. Mal acostumado. Eu confesso que eu também, se eu não me policiar, eu vou para a cama com o celular, mexendo, olhando, né? E aí fica o marido de um lado olhando o celular, a esposa do outro mexendo no celular, no quarto os meninos mexendo com o celular, né? E o que eu acredito muito, sabe? Que a gente precisa... Eu acho que o ponto principal para se ter uma saúde emocional, o ponto principal é a palavra equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? Eu vou tirar o celular da minha vida? Não, é a forma que eu me conecto com o mundo hoje, que eu falo, que eu me aproximo de pessoas. Não tem como eu viver sem celular, né? Por exemplo, meu pai falava que nunca ia ter celular digital. Não vou ter, não gosto. Durante anos, o celular dele foi aquele que só atendia e desligava. Só ligação. Que a bateria durava uma semana. Uma semana, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, nada disso, né? Vídeos. Hoje, meu pai tem celular, minha mãe tem celular. Por quê? Porque há uma necessidade. Sim. Porque eles gostam, por exemplo, de fazer ligação de vídeo com os netos que moram em outras cidades. Quer fazer ligação de vídeo, tem um irmão que não mora em Pitangui, então ele faz ligação de vídeo. Então, assim, aproxima, mas precisa ter esse controle, que é o equilíbrio, né? Sim, trouxe essa facilidade de se aproximar e por um custo bem acessível. Sim. Que eu converso com alguém que está lá nos Estados Unidos agora, por uma chamada de vídeo, por exemplo, pagando a internet por sinal de Wi-Fi. Então, super tranquilo. Mas, antigamente, o telefone fixo, você lembra? Hoje sim. Fixo. As contas eram altíssimas. Era um absurdo. A gente tinha que controlar o tempo de fala com alguém. Às vezes ligava para um parente, igual, por exemplo, eu tenho muitos parentes que moram em outro estado, Goiás. Aí minha mãe ligava, mas ela ligava uma vez por semana e tinha que falar rapidinho. Por quê? Porque uma ligação interurbano era muito caro. Final
começo do mês chegava a conta. Aí vinha o número, o telefone, a cidade e o tempo da conversa. E o valor na frente. Hoje em dia, não. Se você quiser falar o dia todo com a pessoa, você vai pagar o mesmo valor do Wi-Fi. Então, é uma facilidade que foi boa. A gente não pode falar que foi ruim. Foi muito bom. Mas o excesso de exposição à tela, às informações, nos tira da nossa rotina. E aí as pessoas começam a procrastinar. Aquilo que eu tinha que fazer hoje para cumprir na agenda, eu não consigo fazer hoje. Eu jogo para a semana que vem. Mas eu não diminuí o tempo de uso das telas. Verdade. E isso é tão interessante, pastora, porque, segundo pesquisas, se eu ler 30 minutos por dia, eu consigo ler 30 livros em um ano. E acaba que as pessoas passam muito mais horas procrastinando, como a senhora bem colocou, e, vamos dizer assim, perdendo a vida, porque tempo é vida, não é? Passando. A vida está passando e nós não estamos fazendo, às vezes, o que era propósito, sonho, que a gente tinha vontade, né? Eu vi uma pesquisa, deve ter mais ou menos um mês, um artigo científico até, e ele diz assim que se você se dedicar, ler 15 minutos, metade do tempo que é a sua pesquisa, 15 minutos por dia sobre qualquer assunto, tá? 15 minutos. Vou ler 15 minutos todos os dias sobre inteligência emocional, saúde emocional. Com o passar de poucos meses, você se torna assim, especialista naquele tema. Especialista, que eu falo assim, né? Não você vai se tornar um profissional, Sim. Mas você domina aquela área. Você adquire conhecimento para lidar com aquilo. Olha que coisa interessante. Então, assim, será que nós não temos 15 minutos por dia? Ou será que nós não estamos sabendo gerir o nosso tempo? Então, às vezes, por isso é aquela impressão de que o ano está passando muito rápido, os dias estão passando muito rápido, porque antigamente parecia que um ano custava passar, mas as pessoas não tinham esse acesso. Eu falo, pastora, diante do que a senhora está passando para a gente, é que a minha juventude eu passei sem essas inovações. Na minha época era SMS, aquela coisa toda, não tinha... Lan House, eu peguei o início disso tudo, mas não tinha. Então, assim, a gente tinha tempo de qualidade, encontrar com os amigos. A gente não mandava uma mensagem no WhatsApp, a gente ia até a casa do amigo dar os parabéns na época do aniversário. Então, hoje, muita informação, parece que o tempo fica pequeno. Fica pequeno. Na verdade, são muitas distrações, muitas opções, né? E aí, nós somos uma pessoa só. E a gente tem que lidar com esse monte de informação, com esse monte de conexão. Então, o tempo realmente fica limitado. E aí, eu acredito que o primeiro passo é o equilíbrio. Segundo, é a gente entender o que é necessidade e o que é prioridade. Prioridade é o que não pode esperar. Tem que ser feito dentro do dia, né? E é muito comum, pastor Flávio, eu ouço muitas pessoas falando assim, olha, eu não estou conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer no dia. Não estou conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer no dia. Por que não está conseguindo? Por causa das distrações. O problema é as distrações, ou seja, a falta aí daquilo que a senhora falou, equilíbrio. Equilíbrio, exatamente, né? Eu, dentro da minha fé, eu tenho algo comigo, né? E eu até ensino isso para a igreja. Eu sou uma pessoa que falo muito também. Falo muito e às vezes me distraio muito. Então, o que eu faço? Eu preciso ter essa disciplina. Eu preciso dessa disciplina, até para o meu bem-estar espiritual. Eu acordo de manhã, enquanto eu não tenho meu tempo de devocional, de orar, de ler a Bíblia e de sentir a presença de Deus. Enquanto eu não tenho esse tempo, eu não pego no celular. Bacana. Então, se eu tenho que sair muito cedo de casa, eu acordo mais cedo. E aí eu tenho que dormir no dia anterior mais cedo também. Eu tenho essa disciplina. Porque se eu acordo e não tenho esse tempo de oração... esse tempo de me conectar com Deus, de ouvir Deus, de pedir, né, abençoa o meu dia. Se eu não tenho esse tempo, eu me perco no dia, meu dia não rende. Entendi. Eu me perco no dia, eu quero abraçar o mundo, e aí já vem filho para casa, tem que ir no banco, tem que fazer uma visita, tem que cuidar do meu pai e da minha mãe, tem que responder mensagem de WhatsApp. Então, eu tenho essa disciplina rigorosa, de não sair de casa. Meu marido também tem essa disciplina. Ele acorda bem mais cedo também, porque ele trabalha muito cedo. Sim. A gente acorda e a gente está ensinando isso para os meninos.
Para as meninas. A Porque gente acorda é cedo. instintivo, né? A gente já acorda, primeira coisa, a gente já desliga o despertador ali do celular, mas já quer dar uma olhadinha É. no feed de notícias, o que está chegando ali. E o despertador a gente já tirou da vida, é o de celular, é o despertador de celular, né? Sim. Então a gente muitas vezes, hoje mesmo, eu acordei de manhã, despertador, aí eu desativei o despertador de celular e aí a barra chegou de Imagina. mensagem de pessoas. E eu falei, não vou olhar. Que Primeiro tentação, eu vou orar, né? eu vou orar e depois a gente vê o que é, as mensagens aqui. E tudo isso que nós estamos conversando aqui está ligado à temática, porque, segundo alguns pesquisadores, uma criança hoje recebe muito mais estímulos e informações do que um imperador de Roma no ápice do Império Romano, por assim dizer. Então, isso acarreta ansiedade, depressão e tudo mais, não é mesmo, pastora? Sim. E o que acontece? Até a questão do aprendizado pode ficar comprometida. Por quê? Porque a tela do celular, ela ensina a criança com cores, luzes, desenhos, personagens. E a criança aprende aquilo num desenho muito. A criança aprende muito no desenho. Aquela exposição que ela está ali, ela está aprendendo muito. Só que como que ela aprende? Através de um visual muito forte. Luzes, a tela ali, né? Os personagens. E aí, quando ela vai para a sala de aula, o professor, ele não tem toda essa metodologia que um desenho tem. Por mais que a escola tenha tentado incrementar o ensino usando tablets, salas de computação, mas mesmo assim não chega... Sim, mas o conteúdo em si, ele não é passado todo desta forma, né? Sim. Então, por exemplo, aí a criança, ela aprende com muita facilidade ali, mas na hora que chega na sala de aula, tem a tecnologia, tem os tablets e tudo, mas não tem na mesma intensidade. Valeu. E aí, isso também é um estudo que fala sobre isso, né? Até um artigo também que fala sobre isso, sobre essa exposição, a forma como a criança aprende, né, ali com os estímulos da tela, e quando chega na sala de aula chega a ser frustrante. Por quê? Porque aí é matemática, aí é história, tem desenho, física, química, tem áudio, tem desenho, tem coisas ilustrativas, tem, mas não é todo o conteúdo. E ali no celular tudo é muito atrativo. Então, chega a ser, assim, de forma inconsciente, frustrante, né? Aí, qual que é mais agradável para a criança? Né? E aí é muito a questão do pai e da mãe, tá ensinando a criança, né? Meu filho, a sua geração tem celular, tem que ter, você pode ter seu celular, você pode ter seu iPhone, você pode ter seu Instagram, o adolescente, né? Você pode ter seu Instagram, WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa ensinar para os nossos filhos limites. Sim. Os nossos filhos precisam ter essa consciência de que tudo que é demais passa, né? E adoece. E hoje eu vejo, o pastor Flávio Isaías, que a nossa maior dificuldade hoje com a nossa geração é justamente, não que não tivesse nas gerações passadas, né? Quando eu era adolescente, tinha. Eu lembro de colegas deprimidos. A gente não falava muito sobre isso, né? Não sabia o nome, o conceito, mas já tinha, sim, mas não como hoje. Hoje está assustador. Hoje está assustador, né? Por exemplo, eu trabalho muito com adolescentes, jovens e também adultos, porque a depressão, a ansiedade, ela não olha classe, ela não olha religião, ela não olha nada disso. Ela pode acontecer com qualquer pessoa. E para você sair de um quadro desse, você tem que ter consciência dessa disciplina que a gente tem que ter. Né? Esses cuidados, não vou chamar de disciplina, esses cuidados. A gente tem que ter esses cuidados. Verdade. Como ter uma saúde emocional. O que pode, né, me blindar ali, de certa forma, me proteger e me ajudar a observar os sinais que vão vindo de que eu estou me adoecendo. Ou seja, do ponto de vista da senhora, que é uma profissional na área da saúde, que a psicologia trabalha diretamente com a saúde, do psique, da alma humana, não é verdade? Então, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental e psicológica, por assim dizer, né? É o equilíbrio. Diante das inovações, da tecnologia, equilíbrio. Sim, isso é um ponto, né? Sim. Esse é um ponto. O que acontece?
Hoje, você pode comprar qualquer coisa sem sair da sua casa. Você não precisa ir em loja mais. A Verdade. tecnologia trouxe O e-commerce está na alta. sim, essa facilidade para nós, certo? Então, hoje, para comprar uma comida, para fazer uma compra no supermercado, não precisa nem de sair de casa, Uhum. né? E aí, isso é bom demais, é prático. Eu também compro pela internet. Mas o que acontece? O ser humano, ele é um ser sociável. Ele tem necessidade de se comunicar, de se relacionar, né? E eu não posso também me tornar uma pessoa sedentária. Por que eu não posso? Porque a atividade física é primordial para a saúde emocional. Bacana, olha só. E tudo de forma muito sutil. Ah, pastora, você está falando então porque eu tenho celular, eu sou sedentário? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o mundo hoje, ele está caminhando para um lugar onde, se eu quiser, se eu for ter uma tendência a ser uma pessoa mais quieta, eu não preciso sair de casa para nada. Eu trabalho em casa, eu faço compra em casa, eu compro roupa em casa, né? Eu faço consulta online. Então, o mundo hoje, isso é bom, é ótimo para quem às vezes está numa emergência ali, não pode sair, mas eu preciso ter cuidado para que isso não se torne algo assim que me limita muito. Por quê? Porque o mundo hoje oferece muita facilidade, mas eu preciso movimentar o meu corpo físico para mim ter saúde emocional. Preciso fazer uma atividade física. Então quer dizer que a caminhadazinha ali, a academia, isso é fundamental para manter o coração e a alma tranquilo. Aqui, nós somos um ser formado por corpo, alma e espírito. E aí eu quero fazer uma crítica aqui para minha classe. Eu posso fazer uma Claro. crítica para a nossa? Claro, sim, fica à vontade. Então, às vezes, porque eu não sei como é que vai ficar os comentários aqui embaixo, mas tudo bem. Não, mas é saúde emocional tem dia, pode. Olha só, nós cristãos, sou uma pessoa de fé. Eu já ouvi muita gente falando assim que depressão é espiritual. Depressão é uma enfermidade mandada pelo inferno. Né? E eu ia te fazer essa pergunta. Pois é, só que o que acontece? A gente precisa tomar esse cuidado. Sim. Né? Aqui, eu quero falar olhando para o pessoal agora. Evangélicos, católicos, espíritas, todos nós, budistas, independente da sua fé, ateu, todos nós estamos sujeitos a adoecer emocionalmente. Todos nós, ninguém está livre da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico. Não é a sua fé, não. Nós estamos sujeitos e tem um caminho para se tratar. Ou seja, depressão não significa falta de Deus. De forma como muitos alguma. colocam, porque realmente muitos demonizam. Depressão é demônio, vamos fazer aqui um exorcismo, sai. Se depressão fosse demônio, era muito fácil de resolver, era só chamar um pastor da área da libertação, pastor vai lá, padre, alguém assim, um padre exorcista, chama um pastor, vai lá, expulsa o demônio e a pessoa está curada. Verdade. Seria muito bom se fosse isso. É demônio. Então vai lá, expulsa o demônio no nome de Jesus e a pessoa está curada da depressão. Só que isso não acontece. Quem fala que é demônio não consegue ir lá e mandar o demônio embora, porque não é. E, inclusive, há muitos líderes eclesiásticos que tiraram a sua vida crendo nesse ponto de vista, aí, nesse raciocínio, que é demônio, que é espiritual e tal, não buscou o tratamento e acabou, né? E aí, durante muito tempo, a gente ouviu assim, essas críticas duras, né? Com relação até ao autoextermínio, Sim. com relação a pastores que estão, líderes que estão passando por fase de depressão, é porque não está orando, é porque está em pecado. A gente ouviu e ainda se ouve ainda muito isso, infelizmente, nos dias de hoje, né? Que pena, né? Que pena. Na verdade, o problema maior, eu vejo que as doenças emocionais, né, o sofrimento emocional, ele não é visível aos olhos. Né? Você está com uma gripe, uns sintomas ali, você vai lá, toma um remédio, aquela gripe passa. Você machucou o braço, cortou o braço, você sabe que você tem que ou dar ponta, ou passar uma refocina ali, um remédio, né, para cicatrizar. Mas a depressão, a gente vai empurrando a vida. Ela vai dando sinais, sintomas também. Aquela pessoa que gostava muito de sair, agora ela não gosta mais de sair. Sim. Sabe o que mudou? E às vezes a família não percebe. Aqui nós temos muitos casos de criança em depressão. Sim. Às vezes era uma criança agitada e a criança começa a se fechar no quarto.
E a mãe pensa assim, olha o que às vezes a mãe pensa, às vezes a mãe não atina, não presta atenção que a criança está deixando de ser quem ela era, quem ela gostava de ser. Não, ele era muito levado, agora está uma criança mais quieta. Mas, na verdade, não é que está uma criança quieta. Pode ser que esteja agora passando por um momento que a criança não está tendo, está perdendo prazer pela vida. Sim, entendi. Então, eu acho que o perigo é o corre-corre do dia a dia, o excesso de informação, a tecnologia, tudo isso que nós falamos aqui, são coisas que são da nossa geração, a gente tem que usar, faz bem, mas a gente não pode se distrair com essas coisas, com excesso de trabalho, excesso de atividade, excesso de WhatsApp, de Instagram, e a gente tirar o olhar do que realmente é mais importante para a gente. Às vezes tem alguém da nossa família adoecendo emocionalmente, mas nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, com tanta produtividade, que nós não estamos percebendo. Romantiza demais. É claro que a gente precisa trabalhar e tudo, mas romantiza demais a questão da produção, de produzir e tudo mais, e está se deixando perder o essencial, não é mesmo? Que é o carinho, o afeto, o calor humano, Contato, o né? contato, que é tão importante. Olha, eu vejo, o pastor Flávio Isaías, e é um cuidado que eu tomo. E eu vejo isso, essa deficiência, às vezes, assim, em muitos líderes, né? Sim, sim. Jesus contou 3 parábolas. Olha, o pastor fala muito, viu? Se eu estiver falando muito, você Não, me corta fique à aqui. vontade. Jesus contou 3 parábolas, né? Da ovelha perdida, foi? Sim, Da dracma perdida, e depois do filho exatamente. pródigo. Contou as 3 juntinhas, Uhum, né? Tá bom, a primeira ovelha perdida. Estou falando agora em lideranças, né? sim. Se você perdeu uma ovelha perdida, o pastor deixou 99, foi atrás daquela uma que havia se perdido. Ok? Está falando de ovelhas, de rebanho, de pessoas, né? De Uhum, corpo. Então, um pastor que perde uma ovelha, ele perdeu 1%. 100, perdeu uma, ele foi atrás dela, buscou de volta. uhum. Tá bom. Dracma perdida, né? Tá falando de bens que precisam ser encontrados. Eram 10, perdeu uma, perdeu 10%. Se tiver algum tipo de prejuízo na vida, amizade, bens, você perdeu só 10% Uhum. daquilo que você tinha. Mas o filho pródigo eram 2. E um foi embora e não voltou mais. Né? Depois, aliás, um foi embora e depois ele voltou por si. O pai não foi atrás, ele voltou por si. Está falando de família. Uhum. Se você perder família, você perdeu metade da sua vida. É, Então, são cuidados que a gente precisa ter, né? Com pais, com filhos, com irmãos. E, às vezes, no dia a dia, a gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente não percebe. verdade. A gente não percebe e a gente precisa ter esse cuidado, né? De Sim. controlar o equilíbrio. Eu volto nessa palavra equilíbrio, de ter esse equilíbrio. Eu tenho um cuidado assim, todos os dias, enquanto Deus me der vida e saúde, eu tiver quintangue, todos os dias, com raríssimas exceções, eu gosto de tomar café com a minha mãe e com meu pai. Uhum. Né? Não sei se amanhã eu não vou estar aqui mais, ou se eles não estarão aqui mais, mas às vezes eu estou naquele dia corrido, eu penso assim, hoje não vai dar tempo. Eu falo, não vai dar, eu vou deixar alguma coisa aqui de lado e eu saio de onde eu estiver. Tem dia que eu vou às 2, tem dia que eu vou às 3, às 4, mas a minha mãe me espera todos os dias. Que bacana. Então, todos os dias eu passo lá, eu já passo da padaria, pego o pãozinho. Às vezes ela me liga, igual ontem ela me ligou, não traz pãozinho não, porque eu fiz um biscoito. Eu tenho essa correria. A minha mãe e meu pai, eles ficam mais quietos, já são aposentados, ficam mais quietos, né? Então, é a parte do dia que eles me esperam. Sim. E todo dia eu vou ter um problema para resolver. Uhum. Mas aí eu deixo o problema não, né, fica lá me esperando. Sim, sim. E aí eu vou, tomo café e eu vejo quanto eu amo a minha mãe, quanto eu amo meu pai. Né? Eu gosto muito, meu marido também me ajuda muito nessa questão, assim. Eu gosto muito de todas as refeições nós fazemos na mesa. Na mesa ou na bancada lá, mais juntos, os 4, né? Uhum. Dentro da minha casa agora, eu, meu marido, minhas filhas. Eu não cozinho muito bem, Uhum. mas meu marido cozinha muito bem. Então, nós temos esse cuidado de sentar juntos e comermos juntos. Né? Pode ser um arroz com ovo, Uhum. mas a gente senta os 4. Nós nunca comemos na sala, nunca na televisão, nunca. A gente sempre teve esse cuidado. Pode ser um filé
ou um arroz com ovo. A gente vai sentar na mesa, vai agradecer a Deus, vamos comer juntos. Os 4, né? E a minha mãe fazia isso também. Que bacana. Minha mãe muitas vezes colocou na mesa macarrão branco, feijão e arroz. Mas sentava meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, e a gente comia agradecendo a Deus. E gera memória, cria Gera lembranças, não é? É maravilhoso. E hoje eu faço isso com minhas filhas, né? Então não tem telefone, não tem televisão e não tem dinheiro nenhum no mundo que pague isso, esse tempo. O que eu penso com isso? Todo esse amparato, esse cuidado que meus pais tiveram, com toda a dificuldade que a gente passou na vida financeira, eu vejo que hoje, graças a Deus, né, as coisas estão bem melhores, bem mais fáceis. Isso tudo me tornou uma pessoa mais forte, emocionalmente. Por quê? Porque lá fora a vida é pancada, é problema, é luta. A gente não consegue agradar as pessoas. Eu vejo que muita gente hoje tem dificuldade de lidar com a opinião dos outros. Né? Tem uma dificuldade. E já é um desequilíbrio emocional. Aquela necessidade de aprovação, não é mesmo? De agradar todo mundo. Exatamente. Quando a criança é fortalecida em casa, a família é fortalecida em casa, lá fora pode vir a pancada que for, a rejeição que for. Ela sabe que ela tem um lugar seguro dentro de casa. Então, pode ter problema lá fora com um colega, pode ser cancelado, né? Essa palavra que a gente usa agora na nossa geração. Está muito comum. Ela pode ser cancelada nas redes sociais, mas em casa ela é nutrida de amor, de cuidados, né? De proteção, de equilíbrio. Então, ela se torna uma pessoa, uma criança, um adolescente que vai crescer preparado para enfrentar qualquer coisa lá fora. E graças a Deus eu tive essa oportunidade. Família muito simples, né? Nunca passei fome, graças a Deus. Mas vontade, eu passei muita. Entendo. Vontade de comer alguma coisa, não podia. Isso a gente passou muito. Mas fome nunca, graças a Deus. Mas podia ter arroz puro, porque a minha mãe ia colocar os pratinhos na mesa, a panelinha na mesa, a gente ia sentar e agradecer a Deus. E isso me fortalecia. Sim. Né? E eu tenho esse cuidado de fazer isso hoje. E ensino isso para as pessoas, né? Tá fazendo isso. Que uma família forte, uma mesa forte, com certeza vai ter cidadãos, pessoas fortes, não é mesmo? Preparadas para lidar com qualquer, né, situação. Não é? E eu tenho muito cuidado para falar sobre esse tema, que a minha esposa está atrás das câmeras aqui. Qualquer coisa pode dar o grito aí, né? Mas ela já me deu alguns toques no decorrer da nossa caminhada. Estamos 17 anos juntos, casados. E por muitas das vezes, vamos dizer assim, pelo meu jeito, eu sou muito ativo e acaba que a gente acaba se envolvendo com muitas coisas e a gente se torna hiperativo e às vezes a gente comete esse erro sem perceber. E às vezes precisamos de alguém para chacoalhar a gente, falar, olha, acorda aí, e vou confessar para a senhora, pastora e psicóloga, que de início, a primeiro instante, o confronto ali, a gente não quer reconhecer, não. Okay. E depende muito também do temperamento, né? Às vezes a pessoa que tem um temperamento mais acelerado, mais quente ali, mas então a pessoa tem aquela tendência, né, a abraçar muita coisa, pegar muita coisa. E a gente precisa entender que o nosso maior resultado é dentro de casa. Né? A gente estava falando sobre liderança. Sim. Às vezes a gente foca muito em uma boa liderança, em resultados, em números, e o nosso maior chamado, o nosso maior ministério, o nosso maior tesouro é a nossa família. E uma família fortalecida são pessoas mais saudáveis emocionalmente. Está isento? Não está isento, mas está mais fortalecido. Bacana. Isso sem dúvida nenhuma. Falando de liderança, família, saúde emocional e mental, como lidar com percas, como lidar com, por exemplo, separações, quebra de aliança, porque hoje nós temos adolescentes, crianças nesse quadro de doença emocional e mental devido a situações que fugiram ao controle delas. Como, por exemplo, a separação dos pais ou pessoas adultas traumatizadas pela perda de um ente querido. Como relacionar isso? Como lidar com isso? Pois é. Você trouxe um assunto aqui, né? Luto, perdas, lutos e alianças, quebras de alianças, situações que saem do nosso controle. Eu vejo que são processos muito difíceis para o ser humano, né? Lidar com esses tipos de dores e perdas. O que acontece? Eu acredito muito que o processo do luto ele precisa ser vivido. Né?
Você não vai Então perder tem que algo. deixar chorar mesmo por um Tem que tempo. deixar chorar. Antigamente a gente ia em velórios, e a pessoa fala, não, não chora não, ele tá melhor do que nós, né? Não, gente, Uhum. tem que chorar mesmo. Perdeu alguém que ama. Tem que Sim. expressar de alguma forma. Tem aqueles que já não choram, mas também não chorar não significa que a pessoa não está sofrendo. Uhum. Cada um tem uma forma de expressar os sentimentos, né? Mas é importante que a pessoa consiga expressar aquilo que está sentindo, tirar, né, daquilo de dentro, aquilo que está, aquela dor. Então, o pastor Flávio, eu vejo assim que hoje em dia as pessoas estão tendo mais um acesso a esse tipo de informação e o luto tem que ser vivido. As pessoas estão tendo esse entendimento. Tem que chorar. Você perdeu um pai, uma mãe, um filho, igual eu perdi filho. Eu conheço a palavra, sou uma mulher de fé, me considero uma pessoa de fé, mas eu perdi um filho. Né? É, Eu me permiti viver o luto. não deve ser nada fácil, né? Não, eu planejei, né? E sonhamos, e um bebê, a criança nasceu, viveu 13 dias com a gente. E Nossa. depois de 13 dias veio a óbito. Uma mãe, como a mãe já, pai e mãe já ama, tá no ventre já ama. Uhum. Faz planos. Faz planos, né? Eu lembro que eu falei com meu marido assim, nossa, a gente sonhava em pagar tanta coisa, em comprar tanta coisa, porque nós somos, né, ser humano de um modo geral. Ah, vamos comprar uma cortina, um berço, vamos fazer a criança na barriga, a gente pensando, vamos fazer um restinho de um ano. E aí, no dia que o médico me chamou lá no hospital, que ele tinha morrido, eu pensei assim, eu pensei em comprar tanta roupinha, tanta coisa bonitinha, eu vou ter que comprar um caixão pro meu filho. Meu Deus. Né? Então, assim, A gente às vezes, desculpa, mas às vezes a gente fica imaginando como será a festa de casamento e festa de 15 anos, Nossa. formatura, né? Meu marido Sim. falava assim, eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu quero que meus filhos façam a faculdade. A gente projeta sonhos para o filho. E isso não tem problema. Pai quer sempre, pai e mãe, o melhor para o filho mesmo. Mas a vida, às vezes, impõe situações que nós não estamos esperando. E aí a gente não está preparado para lidar. Sim. Nenhuma mãe está preparada para lidar com a perda do filho. Ninguém está preparado para lidar com isso. Por mais que a gente fale que está, mas quando acontece, é algo doloroso. Como a senhora viveu isso e, ao que se percebe, a senhora superou essa perda, qual o conselho que você daria para aquelas pessoas que hoje estão passando por isso? Procure ajuda. Procure ajuda. Não tente passar por isso sozinho. Não existe super-homem, super-mulher, super-mãe. Procure ajuda. Né? Foi muito difícil para mim. Eu nunca tinha passado por nenhuma perda assim, nunca tinha perdido ninguém. E aí a primeira perda foi esse filho, né? E foi muito sonhado, foi muito planejado. E aí, infelizmente, a criança veio a óbito. O que eu fiz? Eu tinha essa consciência. Eu não queria, mas eu ia na igreja. Uhum. Porque eu pensava assim, não vou não, quero ficar quietinha aqui em casa dormindo. Mas eu pensava, dentro de mim eu pensava assim, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir um louvor, vai me ajudar. E aí eu ia na igreja. E quando eu chegava lá na igreja, eu era alimentada pela palavra, porque é o que eu gosto, é o que eu creio. E muitas vezes, que durou meses esse processo, eu não queria ir no culto, mas eu ia assim mesmo. E quando eu chegava lá, eu gostava, eu falava assim, não, graças a Deus que eu venci o desânimo e vim. Mas eu procurei também profissionais. Sim. Eu fui um psiquiatra. E nessa época, o psiquiatra achou necessário uma medicação. E eu tomei medicação. E isso não era falta de fé, era necessário naquele momento. Eu imagino que os religiosos por volta falassem, não, é falta de fé, olha, se entregando de um certo sentido. Né? Sim, né? E eu ouvi muito assim, mas você também é psicóloga. Você não é psicóloga? Nossa. Porque subentende-se que por ser psicóloga tem que passar por tudo com muita sobriedade, Eu né? entendo. Mas antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Exatamente. Né? E aí a dor falou muito forte. Enfim. E eu procurei também, eu tinha muita vontade de ser mãe, procurei um profissional, né? Um ginecologista, um obstetra especializado em gravidez de risco. Procurei especialistas, psicóloga, fui psicóloga. Na verdade, até hoje, eu ainda faço supervisão com psicólogos. Eu continuo fazendo. Não faço semanalmente mais de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Eu faço as minhas sessões também de terapia. É interessante isso, porque há algum tempo atrás, louco era quem ia no psicólogo.
Isso dentro Exatamente. do julgamento popular. Hoje, loucura É quem não vai. é quem não vai. É. Porque, diga-se de passagem, um tratamento, uma terapia é muito importante, é fundamental. Não, e não só, você fez a pergunta, né? Qual seria o meu conselho para quem está passando por um processo de luto? Às vezes o luto não é a morte. Às vezes é um Uhum. casamento que você sonhou Sim. muito com aquele casamento e ele veio ao final. Já ouvi falar que parece que o sentimento é muito parecido da perda de uma pessoa e a quebra Sim. de aliança. Você quer ver outra coisa que adoece muito liderança, né? Vou fazer puxar para a nossa área aqui. Às vezes, Sim. quando sai alguém da igreja, tem pastor que quase morre Verdade. quando perde alguém Quando que a pessoa, ama, quando ama, de verdade. gostava muito daquele membro ali, daquela ovelha. A ovelha, por um motivo ou por outro, saiu da igreja e foi para outra denominação. E o pastor, às vezes, adoece. Nossa. Adoece. Né? O que é o meu conselho? Precisa de uma ajuda especializada. Por quê? Porque na vida a gente vai mais perder do que ganhar. Afinal de contas, a gente aprende com as perdas, não é A gente mesmo? aprende com as perdas. A gente vai perder muito na vida. E como liderança, nós não somos donos das pessoas, estamos ali pastoreando, orientando, caminhando junto ali, servindo a Jesus juntos, mas nós não somos donos daquelas pessoas. Então, e esse sentimento, às vezes, de propriedade, de posse, acaba abrindo portas para adoecimento da nossa alma, do nosso psiquismo. Não só a ovelha, mas também o pastor. Porque quem garante que as pessoas vão ficar com a gente o tempo todo? Não vão. E nem podem. Tanto no contexto de liderança quanto de família, por exemplo, você não pode neutralizar o seu filho quando chegou a hora de você tirar a flecha da álgeva e lançar. Exatamente. Às vezes, para o seu filho crescer, evoluir, ele vai ter que mudar de estado, cidade ou até mesmo de país. Sim. O Freud fala que uma boa mãe é aquela que vai se fazendo desnecessária. Bacana. Essa frase de Freud eu ainda não tinha ouvido, não, ou lido, não. Uma boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária. Por quê que ela é boa? Porque o filho vai caminhando sozinho. Então, pastora, a senhora me fez lembrar de uma coisa muito interessante aqui, que eu acredito que muitos homens ali do outro lado vai estar assim, glória a Deus! Então, aquele negócio de deixar a criança dormir na cama até 1 ano, 2 anos, 3 anos, na cama do casal, então isso aí, não existe mais, Não, isso não é saudável, nem para o casal, nem para a criança. Nem para o casal e nem para a criança. Tira então da cama. Aqui, eu conheço pessoas que um menino está com 8, 9 anos e está dormindo no meio da mãe e do pai. Meu Deus! Como é que vai ficar a intimidade de um casal assim? Não tem. E a independência da criança? Não tem. E aí, olha só, o ambiente para uma criança viver de forma segura é um ambiente onde a criança olha, a criança é inteligente, ela faz a leitura. Meu pai e minha mãe vivem bem. Um ambiente seguro, né? Dentro de um... A criança olha e fala, não, meu pai e minha mãe vivem bem. Mas a criança não faz essa leitura. Porque às vezes um ou outro não vai gostar. O marido vai reclamar, vai atrapalhar a intimidade. Não é algo saudável, né? E a criança, ela vai se tornando também muito dependente. Então, marido, olha aqui, a dica para você aqui direto do podcast da Vila Vídeo. Mostre esse podcast para sua esposa e diga: tira esse menino da minha cama. Exatamente. Para o bem dele. Para o nosso bem, tira esse menino da cama. Exatamente. E assim também, né, não só em questão de dormir no quarto. É questão também da criança ter o quarto dela. Sim. O quarto da criança fala muito da identidade, fala muito dela. Muito da criança. Então, olha, por exemplo, eu tenho uma filha que é bem criança e tenho uma que é adolescente. Então, se você olhar o quarto de uma, o quarto de outra é totalmente diferente. O quarto de uma é cheio de boneca. O quarto de outra é preto e branco. Olha. Não tem quase nada, né? Tudo muito básico. Por quê? Porque o quarto fala. Mas aí a criança não tem um quarto, ela dorme no quarto da mãe e do pai. Entende? São coisas sutis. E não só também questão de dormir com os pais. A criança, ela precisa ser estimulada. Chega um determinado momento que a mãe, o bebezinho, a mãe está colocando a comidinha na boca. Mas chega um determinado momento que a criança, ela, para desenvolver até a coordenação motora, ela tem que pegar a colher, mas a mãe não deixa, por quê? Porque suja. Mas suja mesmo. Quando a gente está aprendendo, a gente erra. Mas mais importante é a criança desenvolver a habilidade de comer sozinha do que o chão ficar limpinho o dia todo. Verdade.
Então, a gente precisa entender isso, né? E é pai e mãe que estimula a criança, Sim, né? Os cuidadores, né? Quem está cuidando ali, seja uma avó, uma tia. E a criança, quanto mais a gente coloca ela numa bolha, mais insegura ela cresce. A criança tem que entendi. ter contato com o chão, a criança tem que ter contato com a natureza. Criança, a gente tem que permitir que as crianças errem. Criança vai errar, estão aprendendo. Nós somos adultos e fazemos escolhas erradas até hoje. E se arrepende, sofre consequências de escolhas erradas que nós fizemos. E as crianças não vão fazer escolhas erradas? Não Não vão é? errar? Ou seja, inconscientemente, achando que está fazendo bem, muitos pais estão traumatizando seus filhos. Exatamente, impedindo o desenvolvimento, o crescimento dos seus filhos, né? Não é? E olha, você pode observar o que eu vou falar aqui, muita mãe não vai gostar. Ai, ai, Pai ai. também, né? Mas na maioria das vezes, não é uma regra, na Uhum. maioria das vezes, quanto mais a mãe faz, é protetora, quanto mais a mãe está agarrada ali, mais inseguros os filhos costumam ser. Entendi. Não é uma regra, Uhum. mas na maioria das vezes é assim que funciona. Super proteção, então, é um problema. Não é que você tem que ser descuidada com seu filho, não é isso. É o equilíbrio, né? Equilíbrio, mas incentivar o seu filho a crescer, a produzir, a se desenvolver, a caminhar o caminho dele, né? E aí, quando o filho cresce assim, nessa superproteção da mãe, ele se torna um jovem e vai conhecer outra mulher. E aí ele se casa. Nossa, E olha o aí ele problema. ainda está vinculado à mãe. Isso isso chega a adoecer qualquer relacionamento, comprometer até qualquer relacionamento. Né? Às vezes a interferência da sogra, ou do sogro também, porque às vezes a fama é da sogra, às vezes tem um sogro, né? Sim. Também que interfere. Exatamente, né? E eu falo isso com muita propriedade, porque eu falo, ele está falando, viu? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque a minha sogra e meu sogro já falecido, mas o meu sogro e a minha sogra, eles nunca interferiram na minha vida, nunca. Quando a gente precisou, eles estavam dispostos a ajudar. Né? Minha mãe e meu pai também não. Mas nunca interferiram. Nunca rotularam, sabe? Sempre muito respeitosos. Né? Então, ou seja, boa parte da carga emocional negativa que carregamos nem sempre são fatores externos no que diz questão quando a gente tem em mente a nossa criação, a nossa origem, de onde nós viemos. Boa parte da carga emocional negativa, também positiva, claro, mas a gente traz de casa, desse relacionamento com os pais, com os familiares. É o meio que nós crescemos. Que coisa interessante. Então, a gente precisa cuidar do meio. Exatamente. E eu penso muito assim, olha, talvez tenha alguém nos ouvindo aqui, eu lamentando, eu cresci numa família tóxica, a gente está falando muito esse termo hoje, né? Tá cresci numa família tóxica, uma família adoecida, e agora o que eu faço? Não dá para voltar lá atrás e mudar o que você viveu, mas dá para você fazer diferente. Sim. A partir de hoje, do agora, nós temos só o hoje. O passado já passou, não dá para voltar, e o presente a gente não sabe como é que vai ser, mas dá para a gente mudar. O hoje dá para a gente mudar. Como? Procurando ajuda. Eu não sei como fazer. Procura ajuda. Um profissional, conversa com alguém. Se conhece alguém que é instruído, que é da área. E observar. A gente precisa observar, a gente precisa ter um olhar observador. A Bíblia vai até, vou citar a Bíblia aqui, ensina-me a contar os meus dias de maneira que alcance um coração sábio. Sim. O que eu entendo com esse versículo? Eu preciso observar o meu dia, como que eu estou vivendo. Eu preciso alcançar a sabedoria, preciso aprender a viver melhor. Então, observando meus dias. Não, isso aqui que eu estou fazendo não está legal. Né? E voltamos lá na conversa. Não, eu reconheço que como mãe, eu estou ficando muito no celular. Então, eu vou dar uma diminuída aqui no celular. E o celular hoje tem como você programar ele para ele... bloquear, né? Quando você passar de 2 horas. Sim, você bloqueia lá 2 horas por dia. Depois que tiver 2 horas que está mexendo lá no Instagram, você bloqueia. E aí você vai ver que tem um mundo maravilhoso à sua volta. Tem uma mulher maravilhosa, tem pai e mãe, tem um marido exemplar, tem filhos. Sim. Tem muita coisa a ser explorada além das telas. Bacana. Voltando um pouco no que a senhora disse, quando a senhora passou pela perda do seu filho, e a senhora mencionou que a senhora não queria ir na igreja, mas ia a si mesmo. A senhora me fez lembrar de Wayne Cordeiro,
ele escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Ele fala um pouco sobre o burnout, eu não sei se o termo correto é esse, mas ele conta que a depressão, para quem já passou por ela, se torna muito cômoda, no sentido assim, eu estou aqui, estou triste, eu vou ficar trancado no meu quarto, eu não vou fazer nada. E ele propõe justamente sair dessa zona de conforto que a depressão convida, ou seja, tomar a decisão de fazer. Olha, eu estou nesse quadro, então eu vou até um profissional, eu vou fazer academia, eu vou me exercitar, eu não vou ficar parado. Eu acho que o caminho é justamente Sim. esse, não é mesmo? O que acontece? A gente precisa entender o seguinte, eu preciso ter essa consciência de que eu preciso de ajuda. E muitas vezes eu quero entrar para o quarto e ficar lá naquele quarto, curtindo a minha dor, né? Sem força. Não é nem só curtindo a dor, às vezes sem força mesmo. Sim. Sem ânimo. Mas eu preciso entender que mesmo sem vontade, eu preciso ir no médico, eu preciso ir ao psicólogo, tem profissionais, eu não vou vencer sozinho dentro de casa, eu não vou superar sozinho dentro de casa. Então, eu preciso ter essa consciência. E outra coisa também é a rede de apoio. Porque, às vezes, a esposa ela está num quadro tão profundo, está tão adoecida, que ela não consegue nem ter essa consciência que ela precisa buscar ajuda. Mas tem um marido ali, né, para falar com ela, não, eu estou aqui com você, eu vou, não julgar, né? Você quer ver uma frase que adoece, que acaba com quem está com depressão? As pessoas dizem assim, mas você tem tudo e está desse jeito? Eu já ouvi isso. Não tem nada e tá feliz. O fulano ali não tem o que comer, tá morando, tá passando fome e tá feliz. E você tá aí, você tem tudo, você tem casa, você tem um marido que te ama. Isso não ajuda. Sabe o que a pessoa que está passando pela depressão ela sente? Poxa vida, eu sou um infeliz mesmo. Eu tenho tudo e ainda estou deprimido. Você acarreta uma culpa na pessoa. Nossa. Então, olha, se você está convivendo com alguém que tem depressão, nunca fale isso para essa pessoa. Nunca fale. Você tem tudo e está reclamando, você tem tudo e não valoriza, está sofrendo, está triste. Nunca fale isso, você não ajuda. Como que nós ajudamos? Nós ajudamos falando, olha, eu não sei o que, não posso, eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos no médico, vamos no psicólogo, vamos na pracinha, vamos tomar um sorvete. A pessoa, às vezes, não vai querer nada. Não, mas eu vou ficar aqui com você, vamos ouvir uma música? Né? É uma forma de você acolher, de você ajudar aquela pessoa. Sim. Mas nunca fale para alguém que está em depressão que ela não tem motivos, porque a depressão não precisa de um motivo. Sim. E aquela frase, você precisa rezar, você precisa orar, você tem que ir na igreja. Acho que essa é pior. Tem que ir na igreja mesmo, né? Do contexto religioso da pessoa, mas essa não é, vamos dizer assim, a razão. O que acontece? Tanto que hoje, né, a gente sabe, os psicólogos, eles não tratam espiritualidade. A psicologia não trata. Alguém já falou comigo assim, não vou no psicólogo não, porque ele não é crente. Olha. Né? Eu já ouvi alguém falar nisso. Então, me diga um psicólogo crente. O psicólogo, ele não vai tratar a espiritualidade. Sim. Né? A sua fé, a sua espiritualidade. Quem vai tratar é o seu pastor, é o padre, né? O seu mestre ali, dentro da sua fé. O psicólogo não vai tratar a espiritualidade. O psicólogo vai tratar as suas emoções. Né? A demanda é outra. E o que eu preciso? Preciso dos dois. Se você é uma pessoa de fé, procure aí o seu líder de célula, o seu pastor, alguém que você conhece que ora, a irmã da oração, né? Para te ajudar nessa questão espiritual. Mas isso não abona o fato de você precisar de um psicólogo. Sim, agora vamos jogar lenha na fogueira. Lenha não, vamos jogar gasolina nesse negócio então e para queimar de vez. Eu não gosto. Se for polêmica, eu não gosto. Então vamos lá. Nós falamos de ambientes que adoecem, como por exemplo a família é o primeiro ambiente que nós somos inseridos logo que nascemos. Nós nascemos em família, no contexto familiar. Então, mas há outros ambientes que também adoecem a pessoa e um deles, com todo respeito aqui, eu sei que a senhora é pastora, mas um deles, a igreja, em
certos momentos adoece pessoas. E o ambiente de trabalho também adoece. E quando fazer? Ou melhor, deixa eu corrigir, como fazer, pastora, se a pessoa que está nos assistindo aqui está num ambiente tóxico, como a senhora disse, que é o termo muito usado hoje, é liderado por um líder tóxico, o ambiente é tóxico, está fazendo mal, porque existem ambientes religiosos, existem famílias e existem empresas que o ambiente é tóxico e as pessoas estão doentes por causa disso. E aí, me fala. Pois é, eu volto naquele tópico. Primeira coisa, nós precisamos estar bem emocionalmente. Isso é Uhum, fato, sim. né? E aí, o que eu faço para me estar bem emocionalmente? Uhum, Né? Terapia em dia, atividade física, equilíbrio, organização do dia. Eu acho que, assim, gerir o dia tem muito a ver com saúde emocional. Você se perde no dia, você protela, você acumula atividades, isso te adoece. uhum. Você não dá resultado, você não consegue fazer nada, isso tudo adoece as pessoas. Eu vou chegar lá na resposta, não vou fugir, não. Tô esperando. Então, a gente precisa estar bem Sim, sim. emocionalmente. Né? Eu, por exemplo, tenho um limite de celular, tenho o tempo que é das minhas filhas. Olha, dia de sábado é da minha família. Uhum. Não precisa me ligar dia de sábado, eu não estou para ninguém. A não ser um caso extremo. Morreu alguém, alguma coisa urgente, mas o sábado é da minha família. Né? Porque eu sou mãe, Sim. sou esposa, então o sábado é da minha família. Então tem todo esse cuidado, esse aparato, e isso gera saúde emocional. Né? Se a gente pensa só em problema, a gente adoece. Se pensar só em dívida, só em boleto, só em conta, você adoece. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que ter um tempo de qualidade. Você Sim. fala, nossa, eu estava morrendo pensando só nessas contas, e minha filha é tão bonitinha, 3 anos, 4 anos, está crescendo. Isso aqui é mais importante que tudo. Isso te dá força, até para você trabalhar lá fora, para você ganhar dinheiro, para você pagar essa conta. Verdade. Tudo bem. Então, existe essa questão que nós precisamos estar bem emocionalmente, e tem todas essas questões aí. Às vezes um medicamento, às vezes um psiquiatra, a família, fazer coisa que gosta, ter tempo para fazer algo para você, algo que você goste, praticar um esporte, alguma coisa assim, né? Caminhada, atividade física. Mas, mesmo estando bem emocionalmente, pode acontecer de alguns ambientes te adoecerem. Uhum. E aí, agora, o meu conselho, até como pastora, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar isso para Deus e pedir a Deus, né? Eu creio muito que Deus fala com a gente, viu, pastor Flávio Zanes? Eu creio, como pastor, eu creio muito que Deus fala com a gente. E o próprio Deus vai nos dando direção. Sim, eu acredito que muitos que estão nos assistindo também creem que existe Sim. Deus, que Deus é real, que Ele fala, que Ele interage com a gente. Sim, ele vai nos dando direção, né? Orientação. Então, se o ambiente ali é um ambiente tóxico, não dá para ter uma conversa, não dá para flexibilizar, né? Se eu vejo que eu não consigo mais viver debaixo desse jugo, porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus é leve e suave. Sim. Se o jugo está muito pesado, eu preciso rever isso aí. Aí, geralmente, a liderança tóxica, o ambiente tóxico, já trabalha com a questão da culpa. Tipo, se você sair do nosso ambiente, do nosso meio, você está em pecado, você está em rebelião, você não tem Deus, ou você tem menos Deus do que a gente, e a pessoa já sai com essa questão da culpa, né, pastor? Exatamente. Mas eu vejo assim que a gente precisa. É por isso que é importante você ter, às vezes, ouvir pessoas profissionais. Por quê? Porque às vezes aquilo está embutido ali na nossa forma de pensar, mas não é a realidade. Não é. Pode ser uma crença, mas não quer dizer que aquela crença é a verdade absoluta. Sim. Né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso ouvir as pessoas. É claro, gente, estou falando aqui porque a gente vai ser transmitido e vão ouvir pessoas que estão em situações diferentes. Às vezes também a gente busca assim, uma perfeição, não é isso. Perfeição a gente sabe não existe, né? Nenhum. Então tá, dentro da igreja, dentro da família, eu tive um problema com alguém. Divergência de opinião, alguém falou mal de mim, teve um probleminha ali. É o que é? Uma coisa fácil de resolver? É. Então é uma ótima oportunidade para você viver o evangelho, exercitar o perdão e tudo. Não estou falando de situações pequenas. Sim. Eu estou falando de ambientes extremos que vão adoecer. Né? Que se o cara falta de culto, ele está em pecado. Sim. Sua vida é exposta na frente da igreja, por exemplo, ou o pastor quer ficar fiscalizando a vida do indivíduo. Eu falo isso lá na igreja, eu não sou babá de ninguém. A minha responsabilidade termina quando eu entrego a palavra no altar. Eu preguei, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa. É claro que a gente chama para
para um Sim. gabinete, para uma conversa, a gente orienta, a gente aconselha, a gente até exorta, Uhum. né? Mas até isso tem que ser feito com amor. Sim. Né? A finalidade ali, o objetivo não é expor ninguém, mas é ajudar. Às vezes a pessoa está indo por um caminho que ela não está percebendo que é um caminho de dor, que vai gerar dor para ela. Então a gente chama, conversa e orienta. Né? E às vezes, muitos líderes, porque ainda existe esse estilo de liderança, infelizmente, mas no passado, por exemplo, havia muita exposição da vida particular da pessoa, que se fosse hoje alguém entrasse na justiça, por exemplo, Causa ganha. Causa ganha, não é mesmo? E aí, infelizmente, em alguns ambientes isso existe, porque ainda não teve uma pessoa corajosa, por assim dizer, de tomar essa postura, mas se tomasse, infelizmente, a igreja seria penalizada, o líder seria penalizado, porque isso realmente Sim. é crime, não é mesmo? Sim. O que acontece? Aí já vai uma outra questão, vai muito para a doutrina de cada igreja. Né? E aí eu posso falar da minha igreja. O que eu faço? Eu penso muito nessa questão de preservar a pessoa. Né? Preservar a pessoa e respeitar a pessoa. Né? E aí, o pastor Flávio Isaías, já aconteceu também de algumas pessoas falarem, seu pastor, eu não me adaptei na sua igreja. Acontece. Na igreja tem muita gente, mas tem gente que não vai adaptar lá. Sim. E glória a Deus que tem várias igrejas diferentes umas das outras. Porque quem não adaptar na minha, vai adaptar na B, na C, vai adaptar em outras. Já pensou se tivesse só uma igreja, todo mundo ali igualzinho, todo mundo gostando? Então, tem igrejas diferentes, né? E eu não sei como que é a conduta das outras denominações, né? Mas eu, por exemplo, quando alguém chega para mim e fala assim, não, pastor, eu não quero mais. Deus me chamou para outro lugar, e meu tempo aqui encerrou e tudo. Eu converso com a pessoa, olha, foi Deus mesmo que te falou? Está abençoado, em nome de Jesus. E torço para a pessoa dar certo em outro lugar. Isso é muito né? bacana. E não seguro ninguém, e abençoo. Porque é melhor a pessoa estar bem em outro lugar que ela goste do que ela estar contrariada dentro da sua igreja. Porque quem está contrariado dentro da igreja, ele não é produtivo. E isso atrapalha o crescimento do reino de Deus. E é interessante a gente conversar sobre isso, porque é quase impossível conversar sobre qualquer assunto sem esbarrar nessa questão da espiritualidade. Afinal de contas, o cristianismo moldou o estilo de vida ocidental, a constituição de alguns países importantes, como por exemplo os Estados Unidos, foi influenciado pelo cristianismo. Então, acaba que é uma realidade essa questão da saúde emocional com os ambientes religiosos. Sim, é uma influência forte, né? Muito forte, por sinal. E também tem a questão do trabalho. Tem pessoas que entram numa empresa totalmente saudável e saem totalmente adoecidas. Trabalho, eu acredito que talvez até seja pior do que o ambiente religioso, porque é onde você passa a maior parte do seu tempo. Sim. Né? Então, a gente precisa trabalhar? Precisa. Mas aqui, a gente tem que pensar, você só tem essa vida. E tem ambiente de trabalho que adoecem muito. Eu já saí de um ambiente de trabalho, na época eu precisava trabalhar, mas eu saí porque eu estava adoecendo. Eu sempre tive essa percepção, assim. Eu fazia faculdade na época, eu precisava trabalhar, mas eu saí porque eu estava adoecendo. Então, foi necessário naquele momento. Né? Na época, eu lembro que eu pensei assim, gente, talvez eu vou ter até que trancar a faculdade por causa de ter que sair desse trabalho. Mas eu pensei, talvez é melhor atrasar um pouco essa formatura, né, e ficar bem emocionalmente. Aí, graças a Deus, nem precisou. Olha. Eu comecei a fazer outra coisa e deu certo, e foram passando os anos, aos trancos e barrancos e consegui me formar. Mas o ambiente de trabalho é onde você passa a maior parte do seu dia. Né? Então, precisa sim. E o que acontece? Precisa ter esse controle. Está adoecendo? Eu não consigo lidar com isso? Está atrapalhando muito a minha vida? Vamos procurar outra coisa. Senta e conversa, sai fora, né? Sai fora. Só que tem ambientes, normalmente quando os ambientes são tóxicos, e aí vai tanto para trabalho quanto para a igreja, quando o ambiente é muito tóxico, a liderança, quer seja no trabalho ou na igreja, é muito tóxico, não tem conversa. É verdade. Então, fica difícil de você mudar o ambiente porque não tem conversa, não tem acessibilidade, não tem flexibilidade, aí fica difícil. Aí talvez o caminho mais fácil para você não adoecer é uma segunda opção.
E é interessante a senhora tocar nesse ponto, porque nós estamos num contexto que, graças a Deus, há muita oferta de trabalho. É muito Sim, comum a gente passar na porta de comércios, em algumas empresas, sempre ter placas precisando de pessoas para trabalhar. Mas, às vezes, o ambiente é tão tóxico, o ambiente é tão adoecedor que as pessoas não conseguem permanecer ali por muito tempo. E precisa haver um cuidado, eu acredito que as empresas têm investido mais com consultoria, com o trabalho do próprio profissional da psicologia, nesse sentido, para que o ambiente seja bom. Porque, como a senhora disse, nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa. sim, Não é? Então, precisa ser realmente um ambiente que sim. favoreça a saúde. E hoje a psicologia, ela já entendeu, né? As empresas já entenderam que a psicologia diz que quando o colaborador ele gosta do local de trabalho, quando ele está satisfeito, Uhum. ele produz mais. Isso é comprovado. Olha, Né? O colaborador, trabalhador ali, satisfeito, e aí esse ponto não tem a ver necessariamente com o salário, mas com o ambiente. Ambiente de respeito, de estímulo, de incentivo. uhum. Então, aquele colaborador, ele produz mais. Sim. Né? E isso gera um resultado melhor, números, resultado para a empresa. Ou seja, a remuneração nem sempre é o fator principal. Não, 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 não. Porque hoje o que que acontece? Às vezes tem pessoas que. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu já ouvi gente falando assim: olha, eu ganho menos, mas eu estou mais feliz. Olha, tá vendo? Né? Ou então, eu já ouvi pessoas dizendo também assim: eu estou lá porque eu não posso sair, porque o salário é bom. Eu Uhum. preciso do dinheiro, então por isso que eu estou lá. Mas a pessoa já vai trabalhar pensando assim: é só pelo salário, porque eu não queria estar aqui. Sim, às vezes sofre o assédio moral, que é aquele constrangimento de, às vezes, ser comparado com outro colaborador no desempenho da sua função, às vezes ser corrigido na frente de clientes, coisas desse tipo, que às vezes para alguns é normal, mas não é. Não é. Eu tenho uma regra comigo assim: olha, elogiar em público, corrigir no particular. É, Eu isso tenho é. isso comigo. Qualquer pessoa que eu vou elogiar em público, Uhum. mas corrigir no particular. Porque a intenção, o que é ali o foco? A intenção é promover a pessoa, ajudar, melhorar a pessoa. Então, não é expor. Entendi. Germana, o assunto é muito polêmico, é muita coisa, é um nicho de informações muito grande, mas existe, por outro lado, também a questão fisiológica, não existe? Por exemplo, Existe. no que tange a depressão, a ansiedade, existe, às vezes, aquele histórico em que, na verdade, a pessoa não está se alimentando adequadamente, está faltando algumas vitaminas, como, por exemplo, a B12, que é importantíssimo para o nosso bem-estar. Existe também essa questão da fisiologia, não Existe, existe? existe. Quando o profissional é um profissional bom, nós temos aqui em Pitangui excelentes profissionais, viu? Olha, é bom saber, hein, Não Ana? é necessário nem sair de Pitangui. Aqui em Pitangui tem excelentes psiquiatras, excelentes psicólogos. O que ele faz? Ele vai descartar primeiro a probabilidade de ser algo físico. Ele vai pedir um Uhum. exame. Né? Por exemplo, você falou carência de vitaminas. Pode levar a pessoa a um quadro de desânimo. Magnésio, ferro, tudo isso aí, né? B12. Sim. Então, a pessoa às vezes sente aquele desânimo e acha, ai, estou meio deprimida, não estou legal. E às vezes é uma falta de vitamina. Às vezes a testosterona tá lá embaixo, né? Como é que Então, é vai falta. levantar da cama, né? Exatamente. Serotonina. Então, a pessoa precisa repor isso aí. E tem algumas vitaminas que precisam ser feitas atividade física para repor. Uhum. Por isso que a atividade física é importante para a vida de qualquer pessoa. Né? Tem gente que não gosta de atividade física nenhuma. É. Né? Mas vai pela disciplina, vai fazer bem para você. Mesmo sem gostar. Depois você diz que aprende a gostar. Eu não aprendi ainda, não. Hum. É dolorido é o Mas, processo. de repente, uma atividade na água, não sei, uma caminhada, Sim, precisa sim, ser feito, é né? Mas, por verdade. exemplo, a disfunção da tireoide, Uhum. né? Eu tenho hipotiroidismo, que é o não funcionamento, vai parando de funcionar. Uhum. Então, o hipotiroidismo, eu falo por experiência própria, ele causa isso, uma tendência a uma melancolia, uma tristeza, um Olha desânimo. para você ver É. que coisa E aí, o interessante. que acontece? A pessoa fica muito emotiva, tá Uhum. conversando e começa a encher o olho d'água, e a pessoa não era assim, e começa a Uhum. entrar nesse quadro. Eu me lembro, eu era solteira ainda, e comecei a sentir isso.
E aí eu fui no médico. Eu fui no médico, até nem era psiquiatra, fui no médico clínico aqui em Pitangui. E ele falou comigo assim, eu tenho uma certa amizade com ele falou assim, Germana, eu vou te pedir uns exames aqui. E ele pediu uns exames lá, e aí a tireoide estava totalmente desregulada na função. E ele me passou um remédio baratinho, remédio de tireoide baratinho para tireoide. Aí passou um remédio, eu falei assim, gente, esse remédio é tão barato, não acredito que vai melhorar. E eu melhorei com um mês, eu já não tinha mais nenhum sintoma. Olha, um mês e meio. Mais interessante. Então era algo físico, né? E aí eu já estava pensando, como eu estava fazendo psicologia na época, eu já pensei o quê? Eu já pensei, eu tô uma sobrecarga aqui, eu estava estudando muito, trabalhando muito, eu estou passando por um momento de estresse, já pensei logo em algo emocional, né? E era algo físico. Tá vendo? Aí a gente vai lá no Google, tudo. Aí tomei o remédio tomo até hoje. Sim. Né? Tomo um remedinho de... Eu até brinco que o Rafael, a disfunção da tireoide, ela causa também irritabilidade. A pessoa fica muito irritada, muito nervosa, estressada. Do Rafael. Pois é, aí o que acontece? Hoje eu brinco com ele que esse remédio ele tem que tomar em jejum. Depois de meia hora que você pode alimentar. Mas pastora não fica brava, não fica. Vai nessa. Aí o que ele faz? Ele levanta todo dia mais cedo que eu, sempre. Sim. Ele faz o café e me dá um remédio. Aí ele me dá o remédio na boca, eu tomo até sem ver. Rafael. É esperto, viu? Não, mas aí, pessoal, quem vê de fora, pensa assim, gente, mas que marido dedicado, ele dá remédio na boca da esposa. Mas a motivação não é essa. Porque se o remédio não te vendia, eu fico muito nervosa, fico muito irritada, e é ele que vai pagar o pato, né? Ele é esperto, me dá o remédio caladinho ali. É inteligente, Rafael, parabéns, viu? Então, assim, é algo físico, sim, mas o nosso não dá para separar. A gente volta naquele assunto lá, não dá para separar. Nós somos seres humanos formados por corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar do corpo. Porque não adianta ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas você não cuida do templo. Sim, você não vai nem conseguir cumprir o seu propósito, porque como vai adoecer, vai morrer, vai acabar e às vezes você tinha muita coisa ainda para fazer. É interessante pensar sobre essa perspectiva, porque quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, houve um episódio que um profeta, por nome Elias, ele teve um quadro muito semelhante a isso que nós estamos conversando e, conforme diz o relato bíblico, o texto sagrado, em que Deus envia comida para o profeta, através de corvos, se não me falha a memória aqui. Então, que coisa interessante. O profeta precisava ser reanimado, o que é que Deus manda? Exatamente. Comida, alimento para fortalecer, vitaminas e assim por diante, né? É o físico. Então, o corpo precisa ser cuidado. E é atividade física. Eu não sou muito neurótica com alimentação, não. Mas a gente precisa ter uma alimentação saudável, né? A gente precisa, dentro das nossas possibilidades, comer bem. Sim. Né? Evitar um pouco... Hoje, por exemplo, aqui, eu vou entrar em outra área que nem é minha, mas eu leio muito. O açúcar hoje... Assim, é um... né? O açúcar hoje é o mal. E ele faz o quê? Ele tira o ânimo, tira a energia, né? Ele dá picos de energia quando o consumo, mas depois ele tira a nossa energia, a nossa disposição. Aí aquela pessoa que dorme bem à noite, mas ela acorda cansada. Dormiu a noite toda e acorda cansada. Então tem a ver com alimentação, tem a ver com a questão da atividade física, né? As nossas emoções, a alma, né? Que é a morada dos sentimentos. A gente precisa nutrir, né, essa alma. Como? Tendo bons momentos em família, fazendo o que se gosta, procurando uma ajuda profissional quando necessário. Precisa, né? Julgando por terra aí esses preconceitos, tem muito preconceito. Né? Aqui que as pessoas vão pensar, eu sou pastora e estou indo psiquiatra. As pessoas não têm que pensar nada. Sim. Você tem que ter humildade de reconhecer que você precisa, vai lá e procura. Né? Eu já fui em psiquiatra, já levei meu pai em psiquiatra, já levei minha mãe em psiquiatra. E não tem nada demais nisso. Sim. Né? E também o espiritual, que também tem muita gente que às vezes ignora, mas a gente precisa. E aí esse espiritual aí, ele é independente até de religião, né? Que é a sua forma de conectar com Deus. A religião é um caminho. Sim, a igreja é um caminho, sim. Mas a gente precisa ter a nossa fé, né? A nossa vida com Deus, de oração. Sim, então é corpo, alma e espírito. São 3 pilares. É um banquinho de 3 pernas. Um banquinho que tem 3 pernas, qualquer uma que você tirar, o banquinho cai, não fica em pé. Verdade.
É isso mesmo. É interessante ouvir a senhora falando sobre isso, porque há um tempo atrás, lendo o noticiário de um líder religioso no Brasil que é famoso por seu dom de cura. As pessoas acreditam que através do ministério dele pessoas são curadas. E a reportagem dizia justamente sobre uma operação que ele precisou fazer no joelho, de um problema que ele tinha sério, que precisou da intervenção cirúrgica. E claro, como a senhora falou, a gente já vem aquele senso assim de julgar. Não, mas o cara não cura os outros, também não consegue resolver seu próprio problema. Né? Mas é como a senhora disse, ninguém é super-homem. A Exatamente. gente não, Fizeram isso com Jesus também. não é. Você não é o filho de Deus, salva a ti mesmo, né? Desce da cruz. Pois é, então às vezes a gente, vamos dizer, a gente é injusto em propor isso, essa discussão desse nível de que, é porque é um líder, é porque é o pai, é porque não, tem que ser esse filme. Gente, a gente passa por situações que a gente precisa de ajuda, a gente Sim. precisa de um tratamento, isso é normal, isso não diminui quem a pessoa é. De forma alguma. Pelo contrário, né? Eu acredito, o pastor Flávio Isaías, que isso, na verdade, até vai trabalhar a nossa humildade. Sim. Para a gente reconhecer que a gente precisa dos outros. Eu preciso do médico, eu preciso do psicólogo, eu preciso do pastor. Uhum. Eu preciso, né? Preciso de um conselho, preciso de um amigo, preciso da família. Isso também é entender que nós não somos super homens, super mulheres. Nós precisamos uns dos outros. O ser humano, ele é sociável, um ser sociável. Ele precisa das relações para ele se manter, inclusive emocionalmente. Sim, ou seja, pessoas precisam de pessoas, mas, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Não é? Exatamente. Longe de minha pretensão de esgotar todo o assunto, porque, como eu já disse, o assunto é denso, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acredito que o que nós conversamos aqui deu para o pessoal pegar aí o que de fato precisam fazer para ter mais saúde mental e emocional. Aproveitando aí essa temática, esse movimento aí no mês de janeiro, para poder aguçar ainda mais a nossa preocupação nesse sentido. E caminhando para os finalmente, gostaríamos de saber da senhora qual a receita de bolo, qual que é a dica que a senhora dá como psicóloga, como pastora, como mãe, como líder, para quem está nos assistindo, para ter mais saúde mental e emocional. Pois é, eu já vou frustrar a sua pergunta aqui com a minha resposta. Não existe uma receita pronta, um bolo, né, que você segue assim para ter saúde emocional. Quase tomei tão banho. Tá vendo? É contato aqui, né? Não é? Mas na verdade é o seguinte, a gente pensa assim, me fala, eu já ouvi muito. Pastora, o que eu faço para mim não ter crise de ansiedade? Não tem uma receita. Não existe uma receita. São uma série de fatores que se pode fazer, né, e que se deve fazer para viver melhor emocionalmente, para ter saúde emocional. E eu acredito que a gente precisa estar atento a esses detalhes, né? Foi falado aqui, tem ambientes que são tóxicos e é difícil demais você se curar dentro de um ambiente tóxico. Eu diria muito difícil. Então, a gente entender o nosso limite, aprender a se posicionar, né? Seria um conselho, aprender a se posicionar, aprender a falar não. A gente ouve muito isso hoje, pessoas que não sabem falar não e acabam se sobrecarregando. Aprender a falar não, saber o seu limite. Se necessário, sem nenhum tipo de preconceito, procure um profissional da saúde. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, um psicanalista, procure alguém, porque tem determinadas situações, principalmente nessas questões emocionais, que é muito difícil a pessoa vencer sozinha. Então, procure a ajuda de um profissional, né? Se esforce para fazer, procure lembrar do que você gostava de fazer, que não faz hoje. Tem gente que gostava de pescar, não gosta, não vai mais, não tem tempo. Então, separa um tempo no seu dia, para um pouquinho essa atividade, vai pescar. Sim. Eu gostava de andar de moto, hoje não tem tempo. Então, talvez seja a falta de tempo que esteja te adoecendo. Sim. Separa o tempo, vai andar de moto. Né? Relacionamentos também tóxicos demais, às vezes. Né? A pessoa gostava, tinha uma vida, e agora começou a namorar, e o namorado não deixa fazer mais nada.
Então, a gente precisa entender o que nos adoece e a gente precisa entender que precisamos também de ajuda, é necessário um profissional da psicologia, como eu já disse aqui, entender que o ser humano ele é um ser formado por corpo, alma e espírito e eu preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito para mim viver de forma melhor. E isso não me isenta de passar por problemas e por fases difíceis. Quem cuida do corpo, da alma e do espírito passa por luto, passa por perdas, passa por desafios, mas se eu estiver fortalecida, se eu estiver saudável espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, eu vou conseguir passar de forma mais tranquila, vou conseguir superar, lidar com essas situações de forma positiva. Isso é interessante. Minha esposa, certo dia, comentou comigo de um hábito que nós tínhamos, muito comum em cidade pequena como Pitangui, que é de sentar na calçada com alguns familiares e ficar ali às vezes horas contando casos, conversando, rindo e tal. E realmente cria memórias boas e cria aquela distração, aquele momento gostoso de comunhão. E hoje, devido à vida corrida, quase nós não temos tempo para isso. É interessante. Isso aí nós estamos falando de 2 gerações, né? Sim. Eu vivi isso, de brincar na rua até tarde da noite. Uhum. Rouba bandeira, queimada, criança, Sim, sentar na calçada, ficava brincando até tarde, né? E aí hoje, as minhas filhas não têm essa oportunidade. E um dia desses, eu moro na Serra, é um bairro mais tranquilo. Um dia desses, a minha filha pediu, mãe, eu achei até engraçado, eu posso brincar aqui? Tem uns coleguinhas brincando aqui. Falei, pode. Uhum. E ela foi brincar e tudo. E assim, foi agora nas férias, ela ficou a tarde toda brincando. E durante a tarde toda, né? Nós falamos aqui de celular, ela Sim. não pegou no celular. Olha para você ver. E veio, voltou para casa, né? No final da tarde, toda suadinha, toda cansada. De vez em quando entrava lá, tomava um copo d'água, pegava uma fruta e saía. Ela cansou, ela exerceu, ela se relacionou com outras pessoas de verdade, né? Ficou fora um pouquinho das telas. Uhum. Chegou em casa cansada, tomou um banho, comeu alguma coisa e foi deitar. Dormiu mais cedo. E na nossa época, né, Germânia, a gente não queria entrar em casa para tomar água com medo da mãe falar assim, não vai voltar não. Exatamente. Ou senão às vezes dormia até sem tomar banho e a mãe falava assim, vai lavar pelo menos o pé. E falava assim, eu vivi essa fase. Tá limpinho, mãe, tô limpinha. Tô limpinho. Cordão preto aqui. Poeira da rua. A gente era feliz e não sabia, como dizia o ditado. Nós sabíamos. Sabíamos, né? Felizes e sabíamos. Que maravilha. Mas precisamos resgatar isso. Por que não, não é? Precisamos. Lá na casa da minha sogra, os irmãos do meu marido, né, meus cunhados, minhas cunhadas, até pouco tempo atrás, os adultos, eles gostam. A família do Rafael é uma família muito animada. Eles gostam. Então, quando se reúne assim, às vezes eles brincam na rua, rouba bandeira, queimada, dentro de casa, de mariquinha. Eu tenho um cunhado, o Rinaldo, ele gosta muito de fazer guisadinha. Então, ele pega um tijolinho, põe as panelas, faz... As minhas meninas acham o máximo. Aquilo ali, para elas, é melhor do que se tivesse ido num shopping. Porque tem contato humano, sabe? Tem relacionamento. E aí uma pica batatinha, às vezes picando a batatinha com a mão tudo suja ali, picando aquele negócio. Mas é algo que gera memória, né? Verdade. E toda memória que é gerada, olha, gerou uma memória ali. Lá na frente, quando eu passo por uma situação semelhante, a memória é ativada e eu experimento a sensação de novo. E isso produz um fortalecimento emocional. Sim, verdade. Então, o próprio Freud, a própria filha do Freud, a Ana Freud, vai dizer o seguinte, que quando a gente está brincando com os filhos, na verdade, não é só uma brincadeira. Na verdade, a criança brinca e, brincando, ela elabora suas angústias. Por isso que no consultório psicológico, consultório de psicólogo, para atender criança, tem um monte de brinquedo, jogos, porque a criança brincando, ela expressa sentimentos. Que bacana. Enquanto a senhora está falando, eu comecei a me lembrar aqui dos passarinhos que eu caçava enquanto criança. Tirava as peninhas dele, ficava com esse trenzinho e a gente laçava aquilo com a ajuda da minha avó. Hoje eu penso assim, meu Deus do céu, pra que caçar os bichinhos? Mas é coisa de criança, de infância, da minha época, e às vezes a maioria dos meninos hoje não vão saber o que é isso. Não vão saber. Não, esses dias estava chovendo e alguém falou assim, acabou o culto, o pessoal estava chovendo. Ah, não vamos embora não, esperar a chuva passar e tal. E as minhas meninas passando no banheiro e tal. Não, pastora, vai adoecer, né? E eu lembrei,
eu lembrei que muitas vezes eu fui criada aqui no Lavrado, né? Uhum. Morava aqui no Lavrado, e quando chovia, até hoje, desce uma enxurrada muito forte. E eu lembro, eu e algumas vizinhas, a gente brincava de represa Nossa. na enxurrada. Eu era a represa. Eu deitava na enxurrada, quietinha ali, e desviava, né, o fluxo curso ali, da o água. curso da água. E eu pensei assim, gente, eu bebia até água de enxurrada, né? E hoje a gente quer poupar os filhos de uma chuvinha. É verdade. Então, assim, até para ter mais Aumenta a imunidade. imunidade, Sim, anticorpos, claro, né? claro. Tinha um negocinho, minha mãe sempre xingava, mas eu comia assim mesmo. Que dava, a gente chamava de bananinha. Você Sim. lembra disso? Lembro, Era um sim. negócio pequenininho verde, que Aham. dava assim, na calçada, entre o calçamento e o passeio, Sim. dava, né? E aí aquilo ali, gente, passava cachorro, ia fazer xixi ali e tudo, e os negócios ficavam. Mas quando a gente via a bananinha, eu e meus amigos, era azedinho doce, a gente Isso. comia aquilo sem lavar. É. Né? E assim, ninguém morreu, tá todo mundo firme e forte aí, e Sim. talvez até mais saudável emocionalmente. É uma coisa bem interessante, viu? É, na nossa geração, quem nunca chupou um gelinho que caiu do céu, né? As famosas granizo, né? Nossa, demais, demais. Verdade. Pastora Germânia, muito obrigado pela entrevista, por atender o nosso convite, comparecer ao estúdio para nós poder ter essa conversa bacana que eu tenho certeza que vai agregar para a vida de muitos, aqueles mais ou menos da nossa idade, 20 e poucos anos. Vão se identificar mais. Vão né? se identificar com a gente e que nós possamos priorizar essa saúde emocional, esse cuidado com o nosso psique, com a nossa mente, para que possamos viver com qualidade, não é mesmo? Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui esse tempo, essa conversa, muito agradável. Espero voltar mais vezes. Com certeza. E para você que está aí, meu muito obrigado por estar com a gente, pelo seu apoio, pela sua audiência, por estar sempre aqui no Vila Vídeo, que, como você sabe, com conteúdo que vai agregar em muito a sua vida, trazer muita informação e papo bacana, interessante como esse aqui, que é como que se você estivesse aqui com a gente participando, porque eu tenho certeza que daí do outro lado você falou alguma coisa, lembrou de algo, comentou algo com alguém ou vai comentar. Mas também você tem a opção de deixar aí o seu comentário. Forte abraço e até a próxima.